Olá a todos, sou Tereza Ruas, uma pessoa que permeia o mundo da prematuridade, tanto pelo lado profissional como uma pessoa da área da saúde e também pelo lado afetivo e pessoal, porque sou mãe de 2 prematuros, sendo uma criança que nasceu com 23 semanas e 1 dia e o meu outro caçula que nasceu de 32 semanas. Exatamente por essa união entre a minha profissão e a minha experiência pessoal como mãe de 2 prematuros e uma gestante de extremo risco, é que eu comecei a me vincular com projetos em prol da prematuridade, em prol da causa da prematuridade, como o Prematuros BR, e aqui agora falando em nome da ONG prematuridade.com, a qual sou muito grata em participar como voluntária e poder auxiliar em alguns conceitos ou ações sobre a prematuridade e o desenvolvimento dessas crianças. E hoje eu venho aqui nesse vídeo para que nós possamos começar uma campanha de apoio e acolhimento às famílias prematuras, aos pais e às mães de crianças prematuras que estão vivendo além da angústia, da tristeza, da preocupação que a prematuridade traz para nós pais. Além de tudo isso, a dificuldade e a angústia e as dúvidas que uma pandemia está trazendo para o nosso mundo, em especial para o nosso país. A gente sabe que uma das maiores angústias de pais de UTI é ter que deixar seus filhos dentro de uma UTI e sair de braços vazios em direção às suas casas. Ou seja, nós sabemos o quanto é difícil, mesmo que nós tenhamos todo acesso a uma UTI neonatal, o quanto é difícil a gente se despedir dos nossos filhos, voltarmos para as nossas casas sem os nossos filhos nos nossos braços, nos nossos lares. A gente sabe, pais de UTI, famílias de UTI neonatal, famílias de UTI pediátrica, o quanto que é angustiante acompanhar todo o desenvolvimento dessas crianças, toda a fase de recuperação, de crescimento. Nós sabemos o quanto a vivência da prematuridade é um contexto emocional. Não é somente um contexto clínico com características fisiológicas e clínicas dos nossos bebês, mas também um contexto e um complexo que abrange a saúde emocional dos pais, a saúde emocional de uma família prematura, o bem-estar emocional e psicológico de pais e mães de prematuros. Imagine isso tudo potencializado por uma pandemia e por um vírus que nós ainda não sabemos muito bem como ele reage no corpo humano, como ele reage nas diversas idades, como ele reage nas crianças. Nós sabemos sim de algumas frequências, né, de uma frequência de fatalidades, de mortes muito maior nos idosos, mas nós não sabemos ao certo como esse vírus age nos diversos organismos, né? E frente a isso, nós temos então os pais e mães que estão neste momento enfrentando a situação de uma UTI neonatal. E infelizmente, nós temos um país muito grande, infelizmente ou felizmente, nós temos um país muito grande, com muitas UTIs em vários pontos do nosso país. Então, nós não temos um protocolo fixo, por exemplo, de visitas dos responsáveis por esse bebê. Então, nós temos UTIs que conseguem, pelo espaço que tem, pela estrutura que tem, conseguem manter as visitas de pai e mãe assintomáticos, com a realização de toda a higienização, com o uso de máscara, com as roupas próprias, e mantendo a entrada e a saída desses responsáveis, de pai e mãe desse bebê,
Nós temos UTIs que estão marcando hora para os pais terem contato com seus bebês, então 1 hora com o pai, 1 hora com a mãe, algumas UTIs 30 minutos com o pai, 30 minutos com a mãe. Nós temos UTIs que estão aferindo as temperaturas antes de entrar, respondendo os questionários se o pai ou a mãe estão enfrentando algum sintoma, mancha no corpo, tosse seca, enfim. O que eu quero dizer? Nós não temos uma ação unânime, um protocolo único em todas as UTIs neonatais, nem na rede pública e nem na rede privada. Porque nós temos uma diferença de estruturas, de equipes. Nós temos equipes de UTI neonatal, infelizmente, que não tem nem equipamento de segurança, né? Então, precisam tomar essas decisões que ferem até o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai contra as diretrizes do Ministério da Saúde, em favor de manter as visitas de pais assintomáticos com todas as medidas de higienização e de proteção para manter o aleitamento materno, manter o contato pele a pele, manter o método canguru. Mas, infelizmente, existem UTIs que, como eu disse, não tem nem recursos para colocar esses profissionais em segurança. Então, existem medidas mais drásticas e que provocam o extremo sofrimento dos pais de UTI neste exato momento. E que fere, sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente e que fere, sim, as diretrizes do Ministério da Saúde e da Educação. Então, é importante que vocês que são pais de UTI neste momento tentem um diálogo com a equipe de vocês, tentem um diálogo para entender quais são as normas que essa UTI está passando, por que foi decidido tal norma e tal regra. Tentem dialogar e entender e também ter consciência dos direitos de vocês, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde. Pais assintomáticos, pais que fazem todo o processo de higienização necessário, que cumpre com as normas das diretrizes do Ministério da Saúde, precisam permear a UTI neonatal. Neste momento, nós não queremos que o diálogo se feche, pelo contrário, se abra. Então, se você neste momento está enfrentando uma situação de impossibilidade de ver os seus filhos, como a gente já tem recebido, mães que estão há 30 dias, há 40 dias sem ver o seu bebê, dialoguem com a UTI, tentem ter consciência também dos seus direitos e dos seus deveres para a entrada na UTI neonatal, para que a gente possa garantir o aleitamento materno. A gente sabe o quanto que o aleitamento materno é uma condição, não é só uma condição fisiológica. Eu não necessito somente de hormônio para produzir leite. Eu preciso também estar com o meu bebê, saber que ele está comigo, que ele está bem. Em alguns momentos, eu preciso produzir leite na minha cabeça, no meu estado emocional. E a gente sabe o quanto que o aleitamento está sendo prejudicado nessa pandemia. A gente sabe o quanto que os estoques de leite estão diminuindo no banco de leite. Nós temos várias consequências dessa pandemia. E se a gente ficar focada somente na tristeza e na angústia que essa pandemia está trazendo, todos nós vamos ficar doentes. As equipes de UTI neonatal, os pais, as famílias, todos que estão ao redor também lutando por essa causa, como eu estou lutando por essa causa, como a ONG está lutando por essa causa, como outros meios de comunicação estão lutando por essa causa. Então eu venho por meio deste vídeo, além da conscientização dos direitos dos pais, neste momento de pandemia, eu venho por meio desse vídeo, que também será vinculado em outros meios de comunicação, em outros Instagrams, mas também por meio desta ONG, iniciarmos uma campanha de esperança, de otimismo, de fé, para que essas famílias possam, não vão
essas famílias não terão as dores diminuídas, mas talvez a gente possa acolher melhor essa dor, a gente possa escutar melhor essas famílias. Essa campanha tem um objetivo de uma palavra, uma frase que você leu, uma frase que você ouviu, uma palavra que você ouviu, um trecho da sua história que você gostaria de dizer para aquela mãe que está em extremo sofrimento neste momento atual. Essa mãe que, além de não ter o seu bebê no seu ventre mais, não tem o seu bebê nos seus braços e não tem o seu bebê por dias. Então, pela impossibilidade ou de uma entrada em UTI ou de uma permanência muito rápida em UTI. Então, vamos fazer uma corrente de esperança, de fé, de acolhimento, de ajuda. Vocês podem enviar mensagens, vocês podem enviar vídeos, vocês podem enviar palavras, frases, depoimentos, ou outro tipo de sentimento, uma foto, uma figura que possa ajudar a essas mães e esses pais. Como eu disse anteriormente, nós não vamos diminuir essa dor. Essa dor está extrema, mas nós podemos ter pelo menos uma empatia ao sofrimento do outro, um cuidado diante do sofrimento do outro. E nós estamos realizando o cuidado de que forma hoje? Nós estamos realizando o cuidado de forma virtual. Então a gente precisa utilizar esses mecanismos virtuais de ONGs, de Instagrams, de páginas de Facebook, de YouTube, para que a gente possa ser pelo menos empática ao sofrimento dessas famílias, ao sofrimento das equipes. Quantas equipes estão realizando procedimentos que também não gostariam de realizar? Porque sabem da importância de um pai e de uma mãe ali o máximo de tempo possível com seus bebês. Ou seja, estão todos sofrendo, estamos todos sofrendo. Então essa campanha é em prol, pelo menos, de empatia ao sofrimento do outro, de tentar acolher o mínimo possível o sofrimento desses pais, o sofrimento dessas equipes. Vamos lá? A gente pode mandar então para o e-mail da ONG, que depois pode ser disponibilizado também em um feed no Instagram ou em um canal de YouTube, o endereço do e-mail da ONG, que vocês podem enviar mensagens de otimismo, de esperança, de fé, da necessidade de nós vivermos um dia de cada vez, uma manhã de cada vez, uma tarde de cada vez, uma noite de cada vez. Neste momento que nós estamos vivendo agora, não é possível pensar nesse futuro, nem mesmo no futuro imediato, que é o amanhã, depois de amanhã. Não é possível, porque isso às vezes gera muito mais angústia e tristeza para esses pais que não estão em contato com seus filhos, para essas equipes de UTI neonatal que estão enfrentando muitas dificuldades também. Então, essas mensagens serão divulgadas aqui na ONG, também serão divulgadas em outros canais, como o canal do @prematurosbr, também será divulgado nesses outros canais. Nós vamos começar a repostar esses vídeos, essas mensagens, no intuito de fazer uma grande rede de, pelo menos, sermos empáticos e tentarmos acolher o mínimo possível desse sofrimento tão intenso que está sendo hoje para os pais de UTI e para as equipes de uma UTI. Um grande beijo, fiquem com Deus e, como disse, vamos viver um dia de cada vez. Tchauzinho.